sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como usar o diodo como chave, um conceito que ainda surpreende muitos técnicos eletrônicos. Vamos lá? Esse é um daqueles circuitos que a gente garimpa pela internet. É um circuito muito simples, mas muito interessante porque usa o conceito do diodo como chave. Esse é o mesmo conceito usado nos aparelhos portáteis para ligar e desligar a bateria durante a carga. Uma UPS quer dizer Uninterruptible Power Supply, fonte de alimentação que não para nunca. Aqui fica bem claro que quando a alimentação cair, a bateria alimenta as saídas, uma de 12 volts e outra de 5 volts, gerada pelo 7805. Parece simples, mas ficam algumas perguntas. Será que quando a bateria está carregada, ela alimenta a carga também? Como a bateria sabe que a alimentação caiu? Como o circuito desliga a carga da bateria quando ela está carregada? Viu? Quem diria? Um circuito tão simples teria tanto a nos ensinar. Para analisar o circuito, é claro que o professor Bairros vai deixar o desenho mais limpinho. Vou começar pensando que o retificador está funcionando. Como a gente diz por aí, tem luz. Se o retificador está funcionando, então a tensão devidamente retificada é igual a 13,7 volts no ponto de teste VP5. Esse é um dado que está no diagrama encontrado na internet. Eu vou partir da hipótese de que o diodo D1 está conduzindo. Se a análise disser que isso é impossível, então eu troco a hipótese inicial e penso no diodo aberto e volto a analisar. É assim que analisamos os circuitos com diodos. A gente chuta o estado do diodo, aberto ou conduzindo, e confirma analisando o circuito. Vou começar analisando o circuito considerando o diodo D1 conduzindo. Se a tensão na bateria for igual a 12 volts, está quase carregada, então a tensão no ponto de teste VP4 vai ser de 12,7 volts. Tem que somar a tensão do diodo D1. Agora a pergunta é, qual a corrente de carga da bateria? Vou analisar. A tensão na resistência R1 é igual à tensão de entrada 13,7 volts, menos a tensão de 12,7 volts no ponto VP4. Sobrou quanto para a resistência R1? Isso mesmo, 1 volt. A corrente na resistência R1 será de 1 volt sobre 220 ohm. Isso dá 0,0045 ampere ou 4,5 miliampere. Qual a corrente na resistência R2? A tensão na resistência R2 é igual a 12,7 volts do ponto VP4 menos 2 volts da queda no LED aproximada. Isso dá 10,7 volts em R2. A corrente vai ser 10,7 volts dividido por 15K. Isso dá 0,7 miliampere. O LED acende fraquinho se está entrando 4,5 miliampere no nó do VP4 e está saindo 0,7 miliampere para R2, sobrou 3,8 miliampere para a bateria. Uma corrente muito baixa? Claro, a bateria está quase carregada. Veja que durante a análise não tivemos nenhuma incoerência. Então a hipótese do diodo D1 estar conduzindo está correta. Qual seria a corrente na bateria descarregada? Para análise, eu vou considerar o diodo D1 conduzindo. Vamos supor que a bateria está completamente descarregada, 3 volts. Claro que tem que ser aquelas baterias estacionárias, para no break, que suportam até 80% de descarga. Não pode ser a bateria de partida de carro. Qual a corrente de carga da bateria? O que vai mudar é a tensão na resistência R1. Vai ser 13,7 volts menos 3,7 volts. Tem que acrescentar o 0,7 volts do diodo à tensão da bateria. A tensão em R1 será de 10 volts. A corrente na resistência R1 será de 10 volts dividido por 220 ohm. Isso dá aproximadamente 50 miliampere. Uma corrente bem maior do que antes, mas eu acho que ainda está meio baixo. Mas eu só estou analisando o projeto. Se o projeto fosse meu, eu colocaria uma resistência de 22 ohm. Com uma tensão tão baixa, a corrente em R2 e no LED é praticamente zero. O LED está completamente apagado, indicando que a bateria está descarregada. Sem corrente por R2, toda a corrente vai para a carga da bateria. Veja que durante a análise, novamente não tivemos nenhuma incoerência. Então a hipótese do diodo D1 estar conduzindo está correta. O que acontece no circuito se a bateria estiver completamente carregada? Por exemplo, com uma tensão de 13,3 volts. Nesse caso, a mágica começa a acontecer. Veja a análise do circuito. Vou partir considerando o diodo D1 conduzindo. Então, a tensão no ponto VP4 deveria ser 13,3 volts mais 0,7 volts da condução do diodo. Isso daria 14 volts. Uma tensão maior do que a tensão de entrada. Viu? Isso indica que a hipótese está errada.
carregada. Então o diodo está aberto. Toda a corrente que desce por R1 e R2 vai para o LED, que brilha o máximo possível, indicando a bateria carregada. Eu colocaria uma resistência de 1,5K no lugar de 15K, mas não fui eu que projetei esse circuito, só estou analisando. Observe que o diodo agora é uma chave aberta. O diodo se comporta como uma chave. Quando a bateria está descarregada, ele está fechado. Depois da bateria carregada, o diodo abre. Na teoria, a carga máxima da bateria deveria ser de 13 volts. Acima disso, o diodo desliga a carga. Agora fica a pergunta: será que a bateria alimenta o circuito de saída quando ela estiver carregada? Com a bateria carregada, é o diodo D2 que está entre a bateria e a saída. A pergunta é: será que ele está conduzindo? Se estiver, a saída será alimentada pela bateria também. Então, vou supor que a bateria está com carga total de 13 volts e o diodo D2 está desligado. A gente não quer gastar a bateria com a energia presente, não é mesmo? Vamos comprovar então que essa hipótese está correta. Com a fonte funcionando, a tensão na saída VP3 será de 13,7 volts, da fonte retificada menos 0,7 volts do diodo D3. Então a tensão em VP3 é de 13 volts. No diagrama indica 12,96 volts. Agora a mágica. Note que a tensão sobre o diodo D2 é zero. Veja que não tem energia suficiente para ligar o diodo D2. Precisa de pelo menos 0,7 volts. Então ele está aberto mesmo, como foi a hipótese inicial. Diodo aberto não conduz corrente, a bateria carregada não se descarrega nas saídas, nas cargas. Ainda bem, não é mesmo? Mas se a energia cair, sem energia o retificador não funciona e a tensão VP5 cai a zero. Isso muda completamente o comportamento dos diodos. Primeiro o diodo D1 desliga. Claro, o anodo em zero e o cátodo nos 13 volts da bateria polariza D1 inversamente. Ele abre. Ainda bem, senão a bateria poderia descarregar no retificador. Com tensão de 0 volts no anodo de D3, ele deixa de conduzir. E agora é D2 que passa a conduzir, alimentando as saídas. Veja que agora só o diodo D2 está ligado. Esse é realmente um circuito fantástico, em que o seu funcionamento depende dos diodos estarem ligando e desligando. Depende dos diodos funcionarem como chaves. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas. Nesse tutorial você viu que os diodos podem funcionar como chaves. Para analisar um circuito desse tipo, você tem que chutar o estado do diodo e comprovar analisando. Essa é exatamente a forma do seu laptop, tablet e outros dispositivos ligarem e desligarem a carga da bateria. Diodo como chave é fantástico. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!